Olá, gente. Na unidade 4, nós vamos ver o verbete de enciclopédia, aproximando realidades distantes. Vocês sabem o que é uma enciclopédia? Já utilizou alguma em uma situação de estudo, de pesquisa ou de pura curiosidade? Né? Que assuntos chamam sua atenção e aguçam a curiosidade de vocês? Vocês também se consideram uma pessoa curiosa, interessada em descobrir ou conhecer coisas novas? Além da internet, vocês costumam pesquisar em outros tipos de fonte? Será que o conhecimento pode ser disseminado aos 4 cantos do mundo? Você gostaria de poder ter acesso a todo momento a informações novas? Será que algum gênero específico de texto abarca um grande número de informações sobre variados assuntos? Uma forma de ter acesso às informações e ao conhecimento acontece por meio da leitura de verbetes de enciclopédia. Na próxima aula vocês vão ver como funciona. Enfim, chegamos à unidade 4 do livro 2. Assim, vamos concluir a segunda unidade desse ano que está atípico, pessoal? E para isso, nós vamos fazer a leitura agora da página 79, que tem fotografia no Brasil. Diz assim, a definição. Desde seu nascimento, no século XIX, a fotografia e os debates que a acompanham revelam a tensão entre fotodocumentação e fotoartística. E mais claramente, a partir dos anos 1950, entre fotografia figurativa e abstrata. A história da fotografia no Brasil remonta à chegada do daguerreotipo ao Rio de Janeiro em 1939 e ao francês Hercule Florence. Entre 1840 e 1860, o recurso fotográfico difunde-se pelo país. Os nomes de Victor Fronde, Marc Ferrez, Augusto Malta, Militão Augusto de Azevedo e José Cristiano Júnior se destacam como pioneiros da fotografia entre nós. O valor expressivo e também documental de suas obras, dedicadas ao registro de aspectos variados da sociedade brasileira da época, por exemplo, Os Escravos de Cristiano Júnior ou a paisagem urbana captada por Militão no álbum comparativo da cidade de São Paulo, de 1862 e 1887, vem atraindo a atenção de pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. A fotografia como documento opõe-se à ideia de fotografia como ramo das belas artes, uma ideia já em discussão em fins dos séculos XIX. As intervenções no registro fotográfico por meio de técnicas pictóricas foram amplamente realizadas numa tentativa de adaptar o meio às concepções clássicas de arte, no que ficou conhecido como fotopictorialismo. Os anos de 1940 são considerados um momento de virada no que diz respeito à construção de uma estética moderna na fotografia brasileira. Trata-se de pensar novas formas de aproximação entre fotografia e arte, longe da trilha aberta pelo pictorialismo. Em São Paulo, no interior do Fotocine Clube Bandeirantes, observa-se a experimentação de uma nova linguagem fotográfica, em trabalhos como o de Thomas Farkas e Geraldo de Barros. Os trabalhos dos Farkas desse período permitem flagrar a preocupação com pesquisas formais, exploração de planos e texturas, além da escolha de ângulos inusitados, como uma escada ao sol. Geraldo de Barros, por sua vez, notabiliza-se pelas cenas montadas, pelos recortes e desenhos que realiza sobre os negativos. Afinando com o movimento concreto dos anos de 1950 e com o grupo Ruptura, inaugura uma vertente abstrata na fotografia brasileira, como indica sua mostra Fotoformas, no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, em 1950. As sugestões de seu trabalho serão retomadas por novas gerações de fotógrafos no interior da chamada Escola Paulista de Fotografia, como nos trabalhos de Ana Mariani e João Bizarro Nave Filho. O que não quer dizer que o filhão figurativo tenha sido abandonado, como atestam as produções de Cláudio Puglissai e Eduardo Aurosa. No Rio de Janeiro, o nome de José Oiticica Filho aparece como uma outra alternativa à característica documental do meio. O túnel, de 1951, representa um exemplo das montagens e da valorização
trabalho em laboratório, que tanto atraíram o fotógrafo. Ainda das décadas de 1940 e 1950, em que se observa a aproximação da fotografia com as artes plásticas sobre a égide do concretismo e do neocroquetismo, nota-se a franca expansão do fotojornalismo no país, nas revistas O Cruzeiro e Manchete. Jean Mazon, José Medeiros, Luiz Carlos Barreto, Flávio Daman e outros fizeram da fotografia elemento ativo da reportagem. Além dos profissionais contratados, os órgãos de imprensa se valiam de colaboradores como Pierre Verguet e Marcel Gautireau, assíduos em suas páginas. Quantos aos jornais à última hora, parece ter sido o primeiro a dar destaque à fotografia, recrutando profissionais como Orlando Brito, Walter Firmo e Pedro Martinelli. Os anos 1950 marcaram ainda o início de um mercado editorial ligado à fotografia, seguido pela criação de revistas especializadas. Entre as mais importantes estão a Iris, fundada em 1947, e a novidade Fototópica, depois Fototópica, criada em 1973 por Thomas Farkas. Ao lado da expansão de um mercado para o profissional da fotografia, nos anos de 1950 e 1960, observa-se a entrada cada vez mais evidente dos trabalhos fotográficos nos museus e galerias de arte. As décadas de 1960 e 1970, por sua vez, conhecem uma produção crescente que continua a oscilar entre trabalhos de cunho mais documental e outros de caráter experimental. A trilha etnográfica, acentuada por Galterroth, Werther e H. Sutt, é erguida por Mauri Bicilati e Cláudia Andujar, em 1960 e 1970, e posteriormente por Milton Guron, Marcos Santilli, Rosa Galtinano. O nome de Sebastião Salgado deve ser acrescentado à lista. Repórter fotográfico desde a década de 1970, Salgado realiza ensaios temáticos dedicados às questões sociais e políticas candentes, como os da década de 1990. Trabalhadores, Serra Pelada, Terra e Êxodos. A realidade social, as cenas urbanas e os pobres conhecem novo tratamento nos trabalhos de Miguel Rio Branco. Desde os anos de 1980, quando fotógrafa o cotidiano de Salvador. A explosão de cores, a granulação da imagem e os ângulos inéditos recolocam o problema da relação entre a fotografia e a pintura. As contribuições recentes de Rochelle Coste, Vicky Nunes, Arthur Omar, Rosângela Renault e Cássio Vasconcelos e muitos outros apontam para possibilidades abertas no campo das experimentações fotográficas. Fotografia no Brasil, na enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira, em São Paulo, tá? Então vamos lá para a questão aí das palavras que vocês não conheçam. Vamos para os vocábulos, os verbetes de enciclopédias. Diz assim: figurativa é, em diversas culturas e épocas, consiste na representação de formas encontradas na natureza, a arte figurativa. A abstrata, que não é concreta, real ou verdadeiro, que é resultado do processo intelectual de abstração, arte abstrata. Daguerrótipo, uma das primeiras formas de reprodução fotográfica. O nome vem de seu inventor, Luiz J. M. Daguerre. Pictóricas, que dizem respeito à pintura, que se assemelham à pintura. Filão, aquilo que se explora proveitosamente. Égide, aquilo que pode servir para amparar o que ofereça defesa, proteção. Cunho, traços ou características particulares. Etnografia, estudo das múltiplas etnias, de suas implicações antropológicas e sociais. Candentes, quentes, acaroladas, intensas, graves, referindo-se a questões sociais e políticas. Granulação, redução a grãos, pequenas partículas, tá? Agora a gente vai para a seção interagindo com o texto,
que diz assim: primeiro quesito. O texto que você acabou de ler é um verbete que foi extraído da Enciclopédia Digital, Enciclopédia Itaú Cultural. Assim como qualquer enciclopédia impressa, as digitais agrupam e apresentam certos conhecimentos aprendidos e acumulados ao longo do tempo. Sobre o verbete lido, responda ao que se pede. Letra A. Qual é a área contemplada nesse verbete? Letra B. Na área contemplada, qual foi o objetivo central de explanação do verbete em questão? Letra C. Segundo as informações veiculadas no verbete, que termos são associados à fotografia, remontando a história dessa atividade? Segundo, releia o seguinte trecho. A história da fotografia no Brasil remonta à chegada do daguerreótipo ao Rio de Janeiro em 1839 e ao francês Hercule Florence. Por que essa frase da fotografia brasileira vem atraindo a atenção de pesquisadores até hoje, de diversas áreas do conhecimento? Terceiro, agora releia este outro trecho. Os anos 1940 são considerados um momento de virada no que diz respeito à construção de uma estética moderna na fotografia brasileira. Segundo o verbete, o que acontece de diferente naquele momento no âmbito da fotografia brasileira? Exemplifique a sua resposta. Quarto quesito. Que movimentos artísticos brasileiros contribuíram para o processo de aproximação da fotografia com as artes plásticas? Quinto, por que o trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado tem sido aclamado no Brasil e no mundo? Sexto, o verbete lido foi escrito com os verbos no tempo presente do modo indicativo. Considerando o teor de um verbete, informações reunidas ao longo do tempo e que podem ser contempladas quando necessário, por que foi usado esse tempo verbal, tá? Ampliando a leitura, diz assim: você já deve ter notado que, no universo do conhecimento, as informações podem ser sempre complementares e que, para isso, são consultadas outras fontes. É o que vamos fazer agora, complementar as informações do verbete lido anteriormente. Leia o verbete retirado da Enciclopédia Britânica, que também trata de fotografia. Aí ele diz: fotografia. Introdução. A fotografia é uma imagem em preto e branco ou em cores, obtida através de uma câmera fotográfica e registrada em um filme ou em outro material. A utilização. A fotografia é uma forma de comunicação útil. Os fotógrafos registram informações sobre pessoas, lugares, objetos e eventos que as palavras, muitas vezes, não poderiam descrever. Desde o século XIX, jornais e revistas estão com fotografias de pessoas e eventos importantes. Os anunciantes e as agências de propagandas usam fotografias para promover seus produtos. Cientistas, médicos e delegacias de polícia as utilizam para registrar informações importantes. Além de ser um registro, a fotografia é uma forma de arte. Muitas vezes, muitos museus e galerias apresentam fotos criadas por artistas. Além disso, é um hobby popular. Quem de vocês não tirou uma selfie hoje no espelho? As pessoas costumam fotografar suas viagens, festas, aniversários, casamentos, nascimento dos filhos e reuniões com amigos e familiares. Como fotografar? As câmeras usadas pelos fotógrafos podem ser tradicionais, que registram as imagens em filmes, ou digitais, que usam chips de computador. O filme é um material fino e transparente, com revestimento especial, que sofre reações químicas quando exposto à luz, que entra na máquina fotográfica. Essa reação cria uma imagem. A seguir, o fotógrafo tira o filme da câmera e, com auxílio de produtos químicos, revela a imagem registrada na película. Esse processo, chamado revelação, dá origem a um negativo. No filme negativo, as partes escuras da imagem aparecem claras e vice-versa. Depois, é preciso projetar uma luz através do negativo sobre um papel fotográfico para se obter a cópia da foto em papel.
Com um só negativo de uma fotografia, é possível fazer muitas cópias dela. Com os avanços tecnológicos na primeira metade do século XXI, foram desenvolvidos novos aparelhos para tirar fotografias, como o tablet e o smartphone. Também aparecem novos aplicativos que ajudam a tirar e editar fotografias digitais de alta qualidade. As câmeras digitais e as de celular não usam filme, elas transformam as imagens em sinais elétricos que são armazenados em microchips, de onde podem ser transferidas para o computador. Se o computador estiver conectado a uma impressora, as fotos podem ser impressas em casas ou levadas a um laboratório e copiadas em papel fotográfico. Existem dispositivos nas máquinas fotográficas que permitem controlar a criação da imagem. O obturador controla a quantidade de luz que entra, permitindo ao fotógrafo criar alguns efeitos. A objetiva, que foca nos feixes de luz, também podem variar. Uma objetiva especial, chamada grande angular, tem um ângulo visual maior do que a objetiva normal, enquanto a teleobjetiva permite aproximar objetos distantes. A história. O francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837, registrando com sua câmera imagens sobre placas metálicas chamadas daguerrótipos. O principal problema era que essas placas não permitiam que fossem feitas cópias da imagem original. Poucos anos depois, o cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem em negativo, que permitia a impressão de várias cópias em papel. Esse é o método usado até hoje. As primeiras fotografias eram difíceis de tirar, porque as câmeras eram grandes, pesadas e registravam as imagens em placas rígidas, não em filmes. No fim do século XIX, o inventor George Eastman criou o filme flexível e uma câmera pequena e simples, tornando a fotografia mais acessível. Até 1907, quando foi criado o filme colorido, todas as fotos eram em preto e branco. O filme preto e branco instantâneo surgiu em 1947 e era usado em uma máquina fotográfica especial chamada Polaroid. A imagem era revelada em poucos minutos, assim que o filme era retirado da câmera. Em 1966, surgiu o filme Polaroid colorido. As câmeras digitais só foram criadas na década de 1990. Escola Britânica, tá? Era onde foi retirado esse texto, essa enciclopédia. Primeiro, o texto que você acabou de ler é também um verbete de enciclopédia, gênero que presta à construção do conhecimento formal e à propagação de informações. Sobre esse texto, responda o que se pede. Letra A. Além do verbete de enciclopédia, você conhece outro tipo de verbete? Em caso de resposta afirmativa, em que suposto você já se deparou com esse verbete? Letra B. Observe o verbete lido e comente como ele foi estruturado. Segundo, será que todos os verbetes que apresentam dessa mesma forma? Explique sua resposta, explique sua conclusão a esse respeito. Terceiro, sobre a estrutura do verbete, responda a questão a seguir. Letra A. Como o verbete está organizado? Letra B. Nos textos que seguem cada subtítulo, qual é o tempo verbal e a pessoa do discurso usado em cada um deles? Explique sua resposta. Quarto, tendo como base sua resposta do exercício anterior, pense a respeito das seguintes questões e levante hipóteses. Letra A. Por que o emissor do texto optou pela pessoa do discurso identificada? B. Por que se optou pelos tempos verbais encontrados no texto? Quinto, assim como em outros gêneros textuais, a escolha das palavras no verbete de enciclopédia é de extrema importância, já que se trata da construção de um texto que apresenta uma informação e um conhecimento que precisa ser especificado e ainda divulgado. Sabendo disso, releia esse excerto extraído do verbete fotografia. Desde o século XIX, jornais e revistas estampam fotografias de pessoas e eventos importantes. O vocábulo estampam, de estampar, apresenta como sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo significado ou significado semelhante, as seguintes possibilidades: imprimem, desenham, marcam, representam, mostram.
Qual desses sinônimos de estampar poderia ser usado sem prejuízo de sentido ao texto destacado e por quê? Sexto, ainda considerando os vocábulos utilizados ao longo do verbete fotografia, observe as palavras destacadas nesse período. No fim do século XIX, o inventor Georges Estampin criou o filme flexível em uma câmera pequena e simples, tornando a fotografia mais acessível. Qual alternativa apresenta apenas palavras antônimas, palavras contrárias, tá? Com sentido oposto, que alterariam completamente o sentido do trecho. Assinale a resposta correta. Aí vocês vão dizer se é a letra B, a letra A ou a letra C, tá? Vou deixar no plural qual as páginas vocês devem realizar, certo? Da aula de hoje. Beijos!